Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a imigração europeia no século XIX. Para a gente entender esse processo de imigração, nós temos que visualizar o contexto aqui do Brasil e o contexto europeu, né? Aqui no Brasil, o Brasil enfrentava uma expansão da produção cafeeira e, ao mesmo tempo, o final do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, onde você proibia de fato, e de fato estava proibido, sendo combatido, a compra e venda de escravos na África, né, e venda aqui no Brasil, o tráfico. Então você tinha uma expansão da produção cafeeira e uma falta de mão de obra para investir, para poder investir, para poder produzir, né? Então você começa a acontecer alguns redesenhos na sociedade brasileira, como por exemplo o tráfico interprovincial, escravos de outras regiões do país que estavam subaproveitados, principalmente da região do Nordeste, das antigas regiões produtoras de açúcar, que começam a ser comprados pelos fazendeiros do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista para a região Sudeste. Só que isso era muito caro e, ao mesmo tempo, era um tipo de mão de obra que se previa um fim, né, já que você não tinha mais o comércio negreiro, né? Então, como substituir esses trabalhadores escravizados? Bom, então começa a se pensar em alternativas, como ex-escravos, os libertos, que também não era muito fácil, já que muitos já estavam engajados em trabalhos, subtrabalhos, na verdade, nas cidades. Então você começa a ter uma discussão sobre esses trabalhadores livres e aparece a possibilidade, a ideia da imigração. Bom, como isso repercute na Europa? Na Europa, diferente de hoje, onde nós vemos muitos países enriquecidos, organizados, a Europa, nesse momento, vivenciava a segunda fase da Revolução Industrial e muitos desses países estavam com uma população muito grande, muitas pessoas nas cidades, sem ter o que trabalhar, trabalhando por um salário mísero, por mera sobrevivência, em condições de pobreza. Muitas regiões enfrentavam crises com êxodo rural, crises de fome, de algumas doenças locais, como cólera, como a difteria. Então, esses trabalhadores que viviam em condições péssimas na Europa vinham também com uma boa oportunidade a migração para a América, seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil, seja para a Argentina, como uma forma de tentar uma nova vida. E assim vai casar essas duas situações. A falta de mão de obra aqui e a necessidade de mão de obra, e ao mesmo tempo o desejo desses trabalhadores de migrarem da Europa. Aqui no Brasil nós vamos ter a nossa primeira experiência, feita por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, senador Vergueiro, um cafeicultor do Oeste Paulista, onde ele vai propor a primeira experiência de imigração europeia, né, com um sistema de parceria. Esse sistema, a princípio, era muito interessante, porque o cafeicultor, dono da fazenda, pagava a passagem do trabalhador e de sua família, pagava a sua estadia na fazenda e o seu pedaço de terra. E, em troca, ele iria produzir naquela terra, onde ele iria pagando aos poucos todo esse investimento, esse gasto feito pelo cafeicultor. Bom, isso inicialmente parecia interessante, porque ele produziria naquela terra e devolveria na forma de trabalho e de produtos, né, na forma de produção. Só que isso não se mostrou, na prática, factível. Por quê? O trabalhador já chegava aqui altamente endividado, nem sempre ele conseguiria produzir, não tinha muitas vezes equipamentos disponíveis para produzir, né? Esse fazendeiro, ele deixava ele num lote de terra, então ele tinha que passar aquilo do zero, desde construir um local para ele morar até ele ter alimentação, né? Então ele vivia numa constante dívida, a produtividade era muito baixa, e aí vão começar a eclodir algumas revoltas naquela região de muitos desses imigrantes que se sentiam enganados pelos fazendeiros. E
essa repercussão fracassada dessas experiências vai atrapalhar um pouco esse processo de imigração no Brasil, né? Um outro fator que vai ser de reclamação desses primeiros imigrantes, essas primeiras levas, vai ser que eles vão ser tratados como se fossem escravos, já que os fazendeiros brasileiros não sabiam como tratar os trabalhadores de outra forma. Eles não eram tratados como os livres, mas tentavam ameaçar, sofriam ameaças e eram muitas vezes tratados como escravos. Então, isso vai gerar uma desestruturação, não vai ser um processo muito tranquilo. Mas, mesmo assim, as levas migratórias vão continuar acontecendo ao longo do século XIX, né, com novas propostas. A partir da década de 1850, vão começar a surgir algumas sociedades imigratórias, né, ou seja, companhias que desejavam estimular a imigração para o Brasil. Por que a partir da década de 1850? Porque no ano de 1850 vai ser assinada a Lei de Terras. A Lei de Terras era uma lei importante que dizia que toda terra devoluta, ou seja, terra sem dono, ela pertencia ao Estado brasileiro. E o Estado brasileiro podia fazer com ela o que bem entendesse. O Estado, visando essa questão da imigração, vai propor a essas companhias que trouxessem trabalhadores e o Estado cedia a terra para esses trabalhadores em troca, é óbvio, de pagamento com a produção, né? Então o Estado cedia um pedaço de terra para esses trabalhadores, para essas famílias iriam produzir naquela colônia e aquela colônia iria pagando um valor X para o Estado brasileiro. E vai ser nesse sentido que vão surgir muitas regiões, muitas áreas colonizadas aqui no Brasil por imigrantes, como a região serrana de Petrópolis, de Teresópolis, de Nova Friburgo, que eram colônias de imigrantes alemães, como a região sul, Blumenau, Joinville, colônias de imigrantes alemães. Algumas prosperaram, outras não deram muito certo pelos mesmos fatores, né? O imigrante se endividava, a produção era baixa, né? Esse sistema ele vai avançar ao longo do século XIX e chegar até o século XX, né? Onde também vão ter grandes levas migratórias para o Brasil, substituindo esse antigo braço de mão de obra escrava. Um outro fator que vai estimular essa imigração vai ser uma política proposta por alguns grupos brasileiros, né, alguns grupos políticos, que é a política de branqueamento da sociedade. Segundo teorias racistas daquela época, e hoje em dia nós sabemos, não só racistas como preconceituosas, eles acreditavam que uma sociedade mestiça, uma sociedade de mão de obra negra, ela não poderia evoluir. Ela seria sempre ligada a um processo de barbárie, a um processo de não civilização, né, de baixa condição de desenvolvimento. Então, esses imigrantes serviriam para branquear a população, né, para tornar a população mais branca e aí sim possibilitar um melhor desenvolvimento dessa população. Então, vai ser um outro ponto de incentivo dessas políticas imigratórias. Ainda que a imigração teve vários problemas, o Brasil, de fato, ele vai receber levas de imigrantes gigantes, pois não é à toa que o Brasil vai ser um dos países que tem maior número de japoneses fora do Japão, maior número de italianos fora da Itália, porque as levas vão ser muito grandes. E diversos sistemas vão sendo estabelecidos ao longo do tempo, né? Prevalecendo sempre o sistema de colonato, né? Que depois vai ser desenvolvido, onde o imigrante ele vai ter onde o Estado vai financiar o Estado, uma companhia de imigração vai financiar a sua vinda, né? E ele vai ganhar essa terra e vai pagando aos poucos, né? Devolvendo o que ele foi financiado, o que foi investido nele, né? Muitos desses imigrantes vão abandonar depois as regiões de campos, vão migrar para as cidades, vão sim
vão entrar também nas regiões, nas áreas industriais, e hoje em dia nós podemos falar que os imigrantes, boa parte dos imigrantes, também contribuíram para a construção do Estado brasileiro, para a construção da nação brasileira, como nós temos ela hoje em dia. Imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, alemães, ucranianos, russos e por aí vai. Um abraço e fiquem bem.